Boa noite a todos. Antes de Tem vida própria. Antes de iniciar a nossa conversa sobre o Livro dos Espíritos, gostaria de parabenizar aos trabalhadores do Grupo Espírita Casa de João Irmão Francisco, aos colaboradores, aos patrocinadores, todos os envolvidos nessa atividade que foi o Seminário Espírita Amor e Reforma. Pedir desculpa, em alguns momentos a ansiedade e o nervosismo foi muito grande, e os momentos próximos ao início do trabalho, a gente estava uma pilha, apesar da certeza de que tudo daria certo, como deu. Já iniciamos as tratativas e os preparativos para a segunda edição do seminário. Nos grupos que participamos, no WhatsApp e no Facebook, nas mídias sociais, os comentários foram os melhores. Não agradamos a todo mundo, o que é normal. Anormal seria se agradássemos a todos, né? Sempre tem uma coisa ou outra que desagrada alguém, e é muito comum e é normal. A gente espera que na próxima vez as pessoas que não se agradaram se agradem. É o melhor que a gente pode fazer. Allan Kardec, o codificador da doutrina, ele diz, em dado momento, não estou lembrado aonde, que a maior caridade que se pode fazer para com a doutrina espírita é a sua divulgação. Porque a divulgação da doutrina espírita é a divulgação do Consolador prometido por Jesus. É a divulgação da verdade, aquela que Jesus disse que se nós conhecêssemos a verdade, ela nos libertaria. E Allan Kardec, nessa sua atividade, como grande pensador que era, coloca para nós, na introdução do Livro dos Espíritos, o seu aprendizado. Ele coloca ali, e muitos de nós, e eu vou me colocar no meio, devo ter lido, mas ao reler agora a gente percebe que passa batido a introdução do Evangelho e na verdade está ali o aprendizado de Kardec com as experiências vividas junto aos espíritos e aos médiuns, onde eles trazem essa revelação. Ele fala sempre de uma forma brilhante e que nos faz, através da curiosidade, tentar buscar o aprofundamento. Então nós vamos fazer uma pequena leitura comentada, dando continuidade ao que já foi feito. Eu vou começar aqui onde ele diz: os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem, todos progridem, passando por diferentes graus de hierarquia espírita, a lei do progresso. Tudo que está na natureza, tudo que está na criação divina, progride. E nós também, nós espíritos, também estamos fadados ao progresso.
a Pera, brilhantemente, a sua palestra lá no seminário, escolheu o tema, eu acho, entre todos, o mais complexo. A evolução espiritual do átomo ao arcanjo. Até porque é um tema tão vasto que uma hora é impossível. Mas ela, a sua didática brilhante, passou uma ideia muito boa, em que nós, na senda do progresso, como princípio espiritual, navegamos por todos os reinos até chegar ao reino nominal. Progredimos sempre buscando a melhora. Quando chegamos no reino nominal, recebemos o advento do livre-arbítrio, da consciência, da capacidade de raciocinar. E a partir desse momento, estamos sujeitos à lei da justiça divina. E a partir desse momento, a nossa evolução se torna mais lenta. Se torna mais lenta porque escolhemos, muitas vezes, a maneira mais fácil. Se apresenta para nós dois caminhos. E tem um caminho que é mais fácil, nós escolhemos sempre o mais fácil. Mesmo sabendo que o correto é o mais difícil. Mas por quê? Por que fazer o certo é mais difícil do que fazer o errado? Ora, nesta mesma lei do progresso, o planeta Terra, o ambiente em que nós vivemos, também está sujeito a esta lei. E ele também passa pelos seus processos evolutivos. E na transformação do planeta, nós chegamos ao mundo de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem. E nenhum de nós está aqui de forma equivocada. É porque o máximo que nós conseguimos progredir até agora só foi suficiente para estarmos lado a lado com estes espíritos endurecidos que praticam esse tipo de violência toda que nós vemos por aí. E se nós estamos caminhando lado a lado com eles, só podem ser por duas razões. A primeira é porque não somos melhores. Não somos muito melhores do que eles. Somos ainda devedores. E a outra razão seria por evolução. Poderíamos ser muito melhores e estaríamos aqui para elevar o ambiente, elevar o planeta, elevar o padrão vibratório do planeta, para ajudar esses irmãos mais endurecidos na sua própria evolução. E isso nós vemos muito nas famílias, nas comunidades, as lideranças que surgem para levar uma certa comunidade pelo caminho do bem e outras que surgem para levar para o caminho do mal. É a lei do progresso que todos nós, encarnados e desencarnados, estamos sujeitos. Faz parte. Esse processo ocorre pela encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que devem suportar por várias vezes, até que hajam alcançado a perfeição absoluta. É uma espécie de exame severo ou depurador, de onde ele sai mais ou menos purificado. Aqui Kardec fala que o progresso do espírito se dá durante a encarnação. Mas nós também temos períodos em que não estamos encarnados. Períodos mais longos ou menos longos,
Depende de cada um de nós, da situação que nós retornamos à pátria espiritual. Infelizmente, a grande maioria da humanidade não percebe nem a existência do mundo espiritual. A grande maioria permanece dormindo. São aquelas pessoas que acreditam fielmente no sono eterno, que vão ficar dormindo, esperando o dia do juízo final. E algumas delas ficam mesmo, dormindo. É a misericórdia de Deus. Estas pessoas não conseguiriam suportar a realidade do mundo espiritual. A bondade e a misericórdia de Deus permite que isso aconteça. Nesses períodos em que nos encontramos na erraticidade é o local onde estaremos entre uma vida ou outra. Kardec diz que os espíritos não ficam circunscritos uma área geográfica específica, que eles ficam junto conosco, que nós nos acotovelamos com eles em todos os ambientes. Dando a entender, e alguns espíritas que interpretam equivocadamente esse ensinamento, dizem que o umbral não existe. O umbral é aqui mesmo. O inferno é aqui mesmo. O umbral não existe. Mas se esquecem que os agrupamentos se dão por afinidade. Então os espíritos se atraem para estar em um determinado local juntos, atraídos pelo seu padrão vibratório. O que comumente, dando como exemplo, ficou conhecido como Vale dos Suicidas, porque o padrão vibratório, a sintonia dos suicidas, os atraíam para uma determinada área geográfica, não na matéria, no plano espiritual, uma outra dimensão, mas geograficamente ficavam circunscritos àquela área. Se em qualquer momento alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, pode ficar à vontade. Se eu não souber, a gente pergunta o Kardec aqui, na hora. Deixando o corpo, a alma reentra no mundo dos espíritos, de onde havia saído, para retomar uma nova existência material. Depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. Como a gente falou, o espírito devendo passar por várias encarnações, disso resulta que todos tivemos várias existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja sobre a Terra, seja em outros mundos. É o que a gente fala sempre aqui. Nenhum de nós está tendo a primeira encarnação. Nenhum de nós. Seria injusto se nós estivéssemos na primeira encarnação já numa situação coletiva de civilização, enquanto outros nasciam nas cavernas, nasciam nas florestas, nas matas, sem civilização nenhuma. Então Deus, seria injusto fazer com que os espíritos, alguns tivessem que passar por aquela situação e outros não. Então, pelo raciocínio lógico, temos encarnações para trás. E para frente. E teremos para frente, né? Lógico. Analisando o momento, o nosso momento, como vivemos, nós percebemos que nós não somos pessoas boas. Não somos. Nem vamos conseguir nos tornar pessoas boas nesta encarnação.
Quando disseram que Jesus era bom, ele disse, bom só o Pai. Mas se Jesus não se achava uma pessoa boa, imagine nós. Então, se não somos bons nesta encarnação, pela lógica, pela lei do progresso, nas encarnações passadas nós éramos piores do que o que somos agora. Se conseguimos chegar até a doutrina dos espíritos, se conseguimos conhecer a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, se chegamos até a oportunidade de conhecer a verdade sobre o mundo espiritual, é porque plantamos no passado uma semente. Ninguém chega na doutrina espírita por acaso. Nada é por acaso. Então todos que estão aqui é porque mereceram estar. Esse merecimento nos dá a oportunidade de retornarmos à pátria espiritual melhores do que quando viemos para esta encarnação. E na próxima, nós estarmos em situações melhores do que agora. Não estou falando, quando falo em situações piores ou melhores, em situação financeira, material. Todos os ensinamentos da doutrina espírita são de cunho moral. A nossa evolução tem que ser moral. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito possa se encarnar no corpo de um animal. Tem uma tese, mentepsicose, em que dizem que o espírito, em algumas culturas, inclusive culturas milenares, acredita que o espírito de uma pessoa possa encarnar num animal. Em algumas culturas tem animais sagrados, como sendo encarnações de deuses. A lógica, pela lei do progresso, não permite que isso aconteça. Nós já saímos de lá, não vamos voltar. O espírito não retrograda, ele pode até estacionar, mas regredir não. Quando nós pensamos em alguma prática que vai tirar a vida de algum animal, nós temos que ter em consideração que esses seres são espíritos em evolução, como princípio espiritual. São espíritos em formação. E a passagem que eles têm por aqui é uma passagem de evolução também. Não há possibilidade de uma mente que raciocina encarnar uma mente que não raciocina. Certo grupo que a gente participa, um grupo de debate sobre conhecimento da doutrina espírita e do mundo espiritual, um dos temas é a evocação de animais. Um tema proposto por um cidadão. Ora, ele argumenta, porque tem a jumenta de Baal, que é um fenômeno que está na Bíblia, em que a jumenta falou. É lógico. Ele argumenta que pode um espírito incorporar em um animal e fazer com que ele se comunique com o ser humano. Argumentou também até que um cavalo atiçado pelo espírito deu um coice e matou uma pessoa. Olha, o instrumento da mediunidade
o instrumento que é o médium, para passar uma comunicação inteligente, ele tem que ser inteligente. O aparelho fonador de um animal não consegue emitir palavras. Nós podemos levar em consideração o papagaio. É um animal que já evoluiu o seu aparelho fonador para repetir palavras, mas ele não pensa, ele não raciocina. Então a possibilidade de alguém e o espírito incorporar em um animal é zero. Impossível. O que pode ter acontecido, que deve ter acontecido, é o fenômeno de voz direta, onde os espíritos, através da mediunidade de efeito físico de alguém, do ectoplasma, plasma um aparelho fonador em certo local e de lá o som sai. É muito interessante a gente perceber aqui que ninguém vai voltar a ser barata. Bem que tinha medo disso. Já passamos por isso. Se bem que ela disse que, na palestra dela, que nós não fomos uma barata. A gente passou pelo rei. Que compõe. O que ela quis dizer é que até o reino nominal não somos espíritos com E maiúsculo. Isso. Somos espíritos com E minúsculo passando pelo processo de progresso, de formação do espírito. Mas se saímos da ameba ao ser humano, como princípio espiritual, passamos pelo processo evolutivo. Não necessariamente na barata, né? Mas algum de nós passou. Que é aquele animal de estimação que a gente tem, que ele conhece até quando a gente chega, como é a evolução dele, a partir dali? É o doméstico. Os animais, eles têm sentimentos, né? Têm sentimentos. Gostam de quem os trata bem e não gostam de quem os trata mal. Por instinto. Né? Puro instinto. Muitas vezes é instinto da sobrevivência. Sabe que se lhe agradar, você vai comprar ração. Se lhe agradar mais, você compra ração de primeira. Né? É instinto de sobrevivência. Né? Até porque você não chega com um cachorro que não treinou para ir buscar minha sandália, ele não vai nunca. Chegar para lá, vai pegar minha sandália ali. Se não treinou, ele não vai. É verdade. Mas já tem alguns estudos que dizem que os cachorros eles têm uma relação muito antiga com o homem, porque ele tem a facilidade de captar os sentimentos do ser humano. E, por exemplo, quando a pessoa está triste, o cachorro chega e ele capta aquele sentimento. Então aí, querendo ou não, ele pode ter uma certa evolução maior de inteligência do sentimento dele em cima dos outros animais. Da maneira como ele é tratado, Exato. né? Ele percebe vibrações à distância. Ele percebe vibração, exato. Ele tem uma sensibilidade diferente, né? Então dá pra dizer que um animal não pode ser médium, mas ele pode ser sensitivo. Porque depende do que você caracteriza como sensitivo, né? Porque às vezes o tubarão sente o cheiro debaixo d'água 30 km de distância, né? Sensitivo? Não, mas eu falo Não de é. energia ambiental. Olha, a ciência já percebeu que numa floresta, quando começa um incêndio numa ponta, lá na outra, as árvores apressam o seu metabolismo e soltam as sementes. Né? Então, a energia do ambiente, todo ser vivo sente. Né? Todo ser vivo sente. Alguns com a capacidade de interpretar de alguma forma. Por exemplo, nós, médiums, temos a obrigação de, ao nos aproximarmos de alguém, seja ele encarnado ou desencarnado, sentir a energia daquela pessoa. E sentindo aquela energia, temos que saber se é uma energia boa ou ruim, não é verdade? Quem aqui não já chegou perto da pessoa e, ixi, não fui com a cara dessa pessoa? Né? Outras pessoas com a gente. É só isso.
o sentido de sensitivo falando de conceito mediúnico, é a capacidade de sentir, interpretar e resolver um problema vibracional. Por exemplo, tem uma mulher nos Estados Unidos que ela é especializada e é chamada, sempre que acontece desastres no mar, e as pessoas levam um pedaço de roupa ou algo que pertence a uma pessoa e ela pega, ela segura aquela pessoa, vai no mapa e bota a caneta num raio de 30 quilômetros, acham o desaparecido. Nunca errou. Nunca errou. É a sensibilidade dela, né? Isso aí chama psicometria. Tito, posso... Eu sou a mãe da Júlia, gente, boa noite. Boa noite. Só complementando assim, até uma questão de curiosidade, a questão que ele estava falando da sensitividade dos animais, né? Na leitura, a gente vai lá em Gênesis, vai ter lá a questão de Noé, a relação de Noé com os animais, né? Essa relação. Então, assim... Gênesis bíblico, né? Você tá Isso. falando? O que eu acredito, né, que com a evolução do homem, né, nessa fase espiritual, onde o homem tomou posse da consciência, ele também encontrou uma maneira de conseguir interpretar e domesticar os animais, mas também percebendo neles a evolução e a inteligência de cada um. Eu acho que, por exemplo, hoje nós já no século XXI, eu acredito, né, uma teoria minha, que os animais de 4.000 anos atrás não reagiam como os de hoje, né, mesmo na questão de instinto, principalmente os que são mais próximos ao homem, né, que aí a gente vai e vai na relação com os cães, a gente vai perceber sim esse desenvolvimento da inteligência deles. Sim, evolução, né? O que nós estamos falando é a lei do progresso, né? A gente só tira... Evolução não, é progresso. A gente só tira desse argumento, que até vou citar uma situação como a evolução dos animais, em termos de comportamento e situacional, eu tiro só a questão da palavra inteligência, sim, sensações, sensibilidade. Antigamente eu era menina, a gente ia para a fazenda e, como se hoje vai no interior, tem aquele espaço que chama carcará, né? Então eu lembro que quando criança, pré-adolescente, quando o nosso carro ia chegando próximo, ele já voava. Hoje eu não sei se ficou mais difícil o alimento e ele não quer se desgarrar daquele alimento ali, você chega com o carro e eu, por surpresa minha, eu vi várias vezes o carcará dar 4 passos para trás só. E o carro passar. Não desenvolveu inteligência, mas ele desenvolveu uma nova sensação de que já não precisa mais. Aprendeu, né? E assim os animais aprendem, né? O Chico tinha uma cadela e quando ela morreu ele ficou muito triste. Aí eu não vou relatar que foi mandada matar a cadela, porque pega mal, mas Não conta para ninguém não. conta pra ninguém não, né? Mas ficou muito triste, né? Inclusive por conta deu até uma máquina de costura a pessoa que matou a cadela, quebrando, disse para ele perdoar e tinha que dar um presente para a mulher, né? Ele pagou lá em sei quantas prestações uma máquina de costura para a mulher que matou a cachorra. E ele relatam que depois a mulher deu outra cachorra para ele, uma cachorrinha, um filhote. E quando ele chegou pela primeira vez que ele viu a cachorra repetiu exatamente os mesmos gestos que a outra fazia. Da mesma forma. Se ela fosse a reencarnação. Né? Alguém perguntou, o Geraldinho disse que perguntou para ele se era. Ele disse, vocês estão vendo? Os mesmos gestos, o mesmo gestual. Aí perguntou, será que é a reencarnação da cachorra? Disse, não, que ela está ali. Ou seja, ele estava percebendo a cachorra que desencarnou. Como foi que ele percebeu se, teoricamente, o princípio da reencarnação dos animais é instantâneo? Depende do animal.
fora daqui é diferente. Não existe generalidades, né? É. Então, caso a caso. Nós sabemos que geralmente, o texto é dessa forma. Geralmente, o princípio espiritual que existe no animal é imediatamente retirado e colocado para outra encarnação. O que é geralmente não quer dizer sempre, né? Então, o que significaria a erraticidade para um animal, já que ele não raciocina? Será que é a violência além do... A gente tem que entender da seguinte forma. Animal não tem culpa. Animal não tem livre-arbítrio. Porque animal é um ser irracional. Ele não tem raciocínio. A erraticidade para um animal seria um período igualzinho a nós. Não com a mesma necessidade. Deveria sim os animais estar no mundo espiritual. E você já viu, eu também já vi. Nós vemos quase toda semana os animais no mundo espiritual. Você vai na colônia, na casa de João, no jardim da frente tem coelho, tem cachorro, tem viado, tem um monte de coisa. Né? Tem tudo ali naquele parque. Chiquinho do Maranhão, quando leva os meninos para brincar lá, é cheio de coelho brincando junto com os meninos lá. Nosso lar, quantos passos? Né? Então, isso é uma retórica de discussão que é feita no meu espírito, que não leva a nada, porque não resolve nada. Né? Então, se são princípio espiritual, como espíritos, têm o direito de passar um pedaço da erraticidade também. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação do bom espírito e o homem perverso a de um espírito impuro. A alma tinha sua individualidade antes da sua encarnação e a conserva depois da separação do corpo. Na sua reentrada no mundo dos espíritos, a alma aí reencontra todos aqueles que conheceu sobre a terra. E todas as suas existências anteriores se retratam em sua memória com a lembrança de todo o bem e todo o mal que fez. Aqui vale um comentário. Para a gente ver como a letra é morta. E o espírito que dá vida, que dá sentido ao argumento, é o sentido do argumento. Impossível encontrar todas as pessoas que ele conheceu nas outras vidas. Alguns foram-se embora para o mais alto, alguns foram-se embora, foram evoluir, foram-se embora para outros planetas, outros recaíram para planetas e outros estão encarnados. Então, todos, né, é retórica no contexto, né? A capacidade de relembrar as encarnações também é relativo. É relativo. A misericórdia de Deus também não permitiria que nós nos lembrássemos imediatamente de todo o mal que fizemos. Senão nós íamos tentar nos suicidar no plano espiritual também. Né? A bondade de Deus não permitiria. E também não seria interessante que nós tivéssemos todo o conhecimento adquirido de todas as encarnações de volta imediatamente. Será que nós teríamos moral para saber utilizar esse conhecimento? Então, Kardec está falando de uma forma geral. Cada caso é um caso. Por exemplo, quando uma pessoa desencarna, não dizer que ninguém vai desencarnar, mas desencarna um de nós, o período de perturbação da pessoa depende da evolução moral dela. Quanto mais materializado aquela pessoa for, quanto mais materialista, mais apegada à matéria, mais tempo ela vai ficar nessa perturbação. Muitos vão até para debaixo da terra com o corpo, sofrer as dores da decomposição. Quanto mais espiritualizado, menor essa perturbação. Santo Agostinho ajudou no seu próprio desencarne. Ele deu o passo magnético. Aí temos relatos, e mais relatos de, por exemplo,
o irmão Jacó, né? Frederico Fink, se eu não me engano, ele acompanhou o próprio velório. Então, quando vocês escutarem, tiver um velório de alguém, olha, rapaz, o cara tem um pouquinho de beleza aí, tá vendo aí? Que, rapaz? Olha o espírito do lado do corpo. Pode rezar que ele está precisando de reza. Muito provavelmente não é verdade. Muito provavelmente, naquele momento, a misericórdia de Deus manda que todas as pessoas sejam socorridas. Naquele primeiro momento de perturbação. É a misericórdia. Se nós vamos perceber esse socorro, essa ajuda, se nós vamos sentir e seguir pelos caminhos que devemos seguir para buscar nosso progresso no mundo espiritual, aí é outra história. É outra história. Mas esse período de perturbação, ele é com certeza assistido pelos bons espíritos. Tem gente até que argumenta que esse período de perturbação existe, que até para Jesus ele foi necessário que ele só apareceu depois de 3 dias. Não tem muito a ver. Aliás, não tem nada a ver. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele narra, ele participa de umas reuniões de evocações. A evocação é um ato que qualquer grupo mediúnico pode fazer. E evocar um espírito pelo nome. Se ele vai atender ou não depende da capacidade moral e do objetivo da evocação. E se a pessoa está encarnada, se ela pode atender ou não, alguma situação desse tipo. Mas ele, por ser da turma de Kardec, um espírito de certa envergadura, de muito conhecimento, com um objetivo sério, evocava os espíritos e eles se viam obrigados a comparecerem na hora. Então ele evocou os espíritos de pessoas moribundas, pessoas muito doentes, que vinham narrar o que é que estavam sentindo com a chegada da morte. E algumas dessas pessoas desencarnavam no momento da entrevista. E ele evocava também logo em seguida ao desencarne para que essas pessoas dissessem para ele, para o grupo dele, o que estavam sentindo. Por isso, na doutrina espírita, vem relatando justamente porque invariavelmente as pessoas passavam por esse processo de perturbação. Há um fenômeno também em que nós sabemos que é real, em que uma pessoa que ama a outra está a uma certa distância e no momento do desencarne ela aparece para essa pessoa. Isso aconteceu, tem N casos de situações como essa. Em outros estados, em outros países, as pessoas vêm para avisar que desencarnou. Tito, como é o nome do livro do Leon Denis? Depois da morte. Tem aí. É antes, durante e depois da morte. Livro muito bom. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca toda a sua alegria na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Nós estamos muito mais próximos do começo que do final. Qual é o começo? O átomo. Com o princípio espiritual, vencemos os 4 reinos e estamos agora no reino nominal. Qual é o final?
espírito puro. Jesus. Vamos dar como exemplo Jesus. Nós estamos muito mais perto da ameba ou de Jesus? Dá mesmo. Então nós mal saímos das 4 patas. Ou das 7, ou das 8. Mal saímos. Né? Então nós estamos muito mais próximo do animal do que do angelical. Tem uma passagem de Chico Xavier que perguntaram se ele era tipo Jesus, ele disse que não chegava nem a ser nem a pulga do jumento que carregou Jesus. Então em nós ainda é muito forte o instinto do animal, o instinto do material, a ganância, é o egoísmo, as sensações exacerbadas. O instinto do animal que existe em nós ainda fala muito alto. Então, à medida que nós formos nos distanciando desses instintos, a partir do momento que nós começarmos a vencer esses instintos que são as nossas más inclinações, a partir do momento que a gente conseguir se libertar desse peso, nós estaremos caminhando para o progresso, estaremos evoluindo. Por exemplo, uma pessoa que é viciada, cigarro, bebida, droga, sexo, seja o que for. Se ela conseguir vencer esse vício, e olha pessoal, eu vou dizer, não existe esse negócio de bebe socialmente não. Bebe é viciado. Não, mas eu só bebo no final de semana, é viciado em beber só no final de semana. Mas eu só bebo uma vez no mês, é viciado em beber só uma vez no mês. É viciado. Tem? Não sou menos viciado do que o mais viciado. Mas é viciado. Então, a partir do momento que a gente consegue vencer esta má inclinação nesta vida, na próxima nós já não teremos que viver mais essa experiência. Uma pessoa que vence a droga, que vence a bebida, que vence o fumo, ela conseguiu progredir nesta vida. Evoluiu, cresceu, se tornou mais perto, mais próximo do final do que o que estava anteriormente. É o progresso. Então, essas situações que acontecem e vêm para nós vivenciarmos, é justamente para o nosso progresso. E quando a gente está muito endurecido, quando a gente não quer aceitar, quando a gente não quer dar a mão à palmatória para admitir que precisamos da ajuda, aí Deus ajuda espontaneamente. Ele envia um anjo. Deus é tão bom que envia um anjo para estar com nós. É um anjo chamado dor. E ele chega com toda a força, com todo o gás. Chega, aí quebra. Aí a gente se ajoelha. Aí a gente pede pela misericórdia de Deus. Então, toda dor e sofrimento, toda dificuldade que nós vivemos, é um chamado que Deus nos dá. Mas se nós não escutarmos, não tem problema. Deus nos ama tanto, tem tanta misericórdia, que Ele aumenta a dose. E aumenta de novo. E aumenta mais ainda. Até a gente aceitar que precisamos melhorar. A bondade de Deus é tão grande que se uma vida inteira de sofrimento não for suficiente, não tem importância. Ele nos dá
quantas vidas de sofrimento forem necessárias até que a gente se melhore, se purifique. Então eu costumo dizer, para encerrar, que só sofre quem quer. O sofrimento é uma opção nossa. Nós sabemos o caminho para vencer todas as dificuldades. Não para afastá-las. Afastá-las não é vencê-las. Nós não podemos pedir em nossa prece para afastar as dificuldades de nós. Não. Nós precisamos pedir força para aprendermos a vencer aquela dificuldade. Porque se não aprendemos a vencer, onde é que nós evoluímos? Onde é que nós progredimos? De uma outra forma, vamos ter que vir de novo mais na frente para passar pela mesma dificuldade, porque não aprendemos. É como uma escola. Como é que queremos ir para a faculdade se não passamos no jardim de infância? Como é que o professor vai passar uma prova de vestibular para um menino que não sabe nem ler nem escrever? É a bondade, é o amor, é a misericórdia de Deus que nos dá sempre oportunidades de nos tornarmos pessoas melhores. A vida na matéria é uma bênção. A fila para encarnar está cada vez maior. Muitos espíritos já não têm mais permissão de encarnar na Terra. O progresso do planeta está em curso. O planeta Terra está progredindo de prova e expiação para regeneração. Um mundo melhor, onde há menos dor e menos sofrimento, onde são menor a quantidade de cobradores e devedores, onde nós possamos descansar, para que o espírito se fortaleça e possa seguir adiante. Mas para que nós estejamos nesse planeta, nós precisamos merecer. Se não houver devedores, não haverá cobradores. Então, precisamos deixar de ser cobradores e devedores, que todos nós somos. Todos nós somos obsediados e obsessores. Todos nós, sem exceção. Então nós precisamos vencer essa fase, evoluir moralmente, para que com a moral um pouco mais elevada, nós sejamos capazes de perceber o ensinamento como ele é, e não como nós queremos que ele seja. Porque o que a gente vê muito aí é as pessoas, até no movimento espírita, interpretando a doutrina espírita como eles querem. Não, mas eu acho que é assim. Nesse ponto eu discordo de Kardec. Tem que fazer como o seu Léo, meu amigo. Funde a sua centro espírita, funde a sua doutrina e vai ensinar o que você quiser, mas não diga que ensina a doutrina dos espíritos, não. A verdade é uma só. Kardec era um espírito de alta envergadura. E veio com a missão. É da turma de Jesus, que veio com a grande missão. E essa missão foi arrumar, tornar legível para nós esses ensinamentos que são dos espíritos. Por isso, quando eu escuto no meu espírito, eu sou espírita kardecista, eu digo, eu sou cristão. Kardec deve se revirar no túmulo se ele estivesse lá, lógico. Kardec não fundou religião nenhuma, nem criou doutrina nenhuma.
Não existe espiritismo kardecista, mesa branca ou mesa preta. Existe toalha branca, toalha preta, toalha vermelha. Não existe isso. Isso são termos que nós criamos para criar um ambiente que seja agradável para nós. As casas espíritas, como disse o Newton, né? Nós estamos, o movimento espírita, na curva do erro. Bem na curva de fazer com a doutrina espírita, fazer com o cristianismo o que a Igreja Católica fez. É preciso conhecer Kardec, que é a base, para podermos entender o funcionamento do mundo espiritual como ele é mesmo. E eu vou dizer uma novidade para vocês aqui. O mundo espiritual não é só a violeta na janela, não. Aquilo ali, aquelas violetas na janela, foi só para a gente ficar maravilhado, só para a gente ter curiosidade, para mostrar que existe. Mas não é só aquilo ali, não. Existe muitos ambientes no mundo espiritual. Lembra lá no começo, quando a gente falou que os espíritos se atraem e formam o seu próprio ambiente, as sintonias, os pensamentos juntos criam os seus ambientes. Não são só os suicidas, não. Os sexólatras, os viciados, os políticos corruptos, os assassinos, os bandidos, as pessoas boas também. As pessoas boas se unem para fazer o bem e se unem num outro plano espiritual. Há muita dor e sofrimento no plano espiritual. Muito. Pelo simples fato de que as pessoas não buscam se tornarem pessoas melhores durante a encarnação. É aí que passam a entender aquele ensinamento de Jesus, quando ele diz que haverá prantos e ranger de dentes. Que Deus abençoe a todos. Fechar os olhos, a gente fazer a prece final. Bom Jesus, que Kardec entenda que nós estamos apenas iniciando a jornada, tentando compreender pelo menos o título desta obra maravilhosa, e não conseguimos. O livro dos Espíritos, e sempre achamos que o livro é do Kardec. Que ele tenha paciência, pois já enxergamos a porta iluminada, a porta estreita da salvação. Trilhamos o caminho no rumo dela. E com a ajuda de Deus, a misericórdia de Jesus e o amparo dos bons espíritos, não importa. Não importa o que os nossos irmãos evangelizados façam para tentar nos tirar desse caminho. Não importa a dificuldade. Não importam as pessoas ao nosso lado nos empurrando para o lado, querendo nos desviar do caminho. Não importa. Não importam os monstros em nossas mentes tentando nos mostrar um caminho mais fácil. A nossa fé, Jesus, é raciocinada. É a fé baseada no conhecimento. E estaremos, com certeza, atravessando esta porta
no final desta experiência. Agradecendo a Ti, Jesus, aos espíritos amigos, aqueles que nos acompanham, aqueles que nos indicam os caminhos corretos, aqueles que nos intuem a fazer as coisas corretas. A nosso querido mentor, seu Léo, missão cumprida, meu irmão. Cumprimos com teu pedido e iremos continuar tentando fazer cada vez melhor para que possamos evangelizar o maior número possível de espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que Deus nos dê força para vencer todas as montanhas de espinheiros que se apresentam para nós. Eu tenho fé. Eu vou vencer. Que assim seja. Vamos.